Quem paga imposto de verdade é a população. Quem sustenta o Estado com a massa tributária é a população. Então, além de construir, fazer funcionar, reparar, sustentar, financiar o Estado, essa população é roubada nos seus direitos fundamentais de comer, de morar, de se instruir, de se preparar, de ser humano com senso crítico. Aí você vê uma armação social criminosa. É assim que eu vejo a sociedade. É uma estrutura criminosa, anti-humana, antissocial, em desenvolvimento. E o que mais te impressionou até hoje? Na sua busca, nessa busca de sentido, nesse sentido, o que mais te impressionou? Tem algo que você diga assim, isso me impressionou, eu ainda sou impactado, ainda sou impressionado com isso? Não sei dizer. Tem muito impacto, mas é tudo da natureza social. Quando você compreende a sociedade como desumana e antissocial, nada te impacta. Todas as barbaridades fazem parte da natureza social. A natureza social é criminosa, é desumana, é perversa, é injusta. E é suicida também. Nós estamos numa estrutura social que também é suicida. Basta ver o consumo e o descarte, a captação de recursos e sem nenhuma consideração pelo equilíbrio do meio ambiente. Não tem nada que me impacte. Uma opinião bolsonarística, por exemplo, não me impressiona. Eu não tenho raiva de uma pessoa que emana essas ideias fabricadas. Eu tenho raiva da estrutura que produz essas mentalidades aos milhões. A figura é uma vítima. É desinformada, é desinstruída, está conduzida. Eu não vou ficar brigando na rua com a mentalidade produzida pela própria sociedade. Pela competitividade, pela agressividade, pela desconfiança. É da natureza social. A sociedade é armada de uma forma que torna a vida das pessoas um inferno. As pessoas que têm essas ideias, que reproduzem os papagaios de mídia, as pessoas que querem o que foi induzido a querer, essas pessoas não têm paz. Essas pessoas vivem no inferno. Eu não tenho índole para combater nada, entendeu? A minha índole de combate morreu lá no exército. Eu não tenho que combater nada, a minha vida não é luta. Quando alguém fala, eu gosto muito, admiro a sua luta, eu não tenho luta, eu tenho lida. Eu estou no serviço, não estou combatendo nada. Eu estou numa sociedade que me induz ao combate, então eu não vou combater. Eu estou numa sociedade que me induz à disputa, então eu não quero disputar. Eu estou exercendo a minha vida da minha maneira. Não estou querendo derrubar nada, não estou indo contra ninguém. Eu não sou contra a sociedade. Eu sou a favor da adaptação dela. Sou a favor da transformação dessa sociedade empresarista numa sociedade humana. Porque eu vejo claramente que a estrutura social não tem no seu centro de importância o ser humano. Ela tem no seu centro de importância o interesse econômico. Ela tem no seu centro de importância o patrimônio. Não tem o ser humano é secundário. Então eu trabalho por uma sociedade que tenha no ser humano o seu centro de importância. Porque uma sociedade dessa não vai ter miséria, não vai ter abandono, não vai ter analfabetismo, não vai ter desinstrução, não vai ter informação falsa. Só que nós estamos longe dessa sociedade ainda. Nós estamos numa sociedade dominada por interesses econômicos. E antes de você querer fazer ela ser humana, é preciso fazer-se perceber que ela não é humana. A maioria das pessoas não percebe. Estou trabalhando nesse sentido. Quando uma certa quantidade de pessoas tiver um nível de consciência a esse respeito, a sociedade vai mudar por si. Isso não vai ser um líder que vai fazer. Isso não vai ser, um guru, não vai ser um presidente. Isso vai ser a consciência geral de baixo. Por isso que eu acho que a esquerda devia descer dos seus pedestais acadêmicos e se colocar a serviço. Não é ensinar os pobres, não. É servir as pessoas que tiveram o seu direito de acesso à informação sabotado, servir essas pessoas de informação, de instrução, de conhecimento. Porque são esses que têm que saber o que fazer com esse conhecimento. Porque as classes privilegiadas não sabem. Elas não têm vivência de base, não têm a solidariedade que tem na periferia,
na periferia, na pobreza, na miséria. A solidariedade não é uma virtude, ela é uma ferramenta de sobrevivência. Solidário naturalmente. Não é porque você é bom, não, você pode ser ruim. Mas você vai ser solidário porque aquela dificuldade que o cara está passando ali, você conhece, você passa também. O cara está com fome, você conhece a fome. Você se solidariza com ele automaticamente, não é porque você é bom, porque você é evoluído. É porque você sabe o que é a fome. Então você divide, porque quando você teve com fome, dividiram também com você. Essa coisa que o desenvolvimento ele tem que ser interno e natural. Ele não pode vir de fora para dentro. Quando você tem solidariedade como virtude, humildade como virtude, sabe, como evolução, você está num outro patamar. A humildade é uma ferramenta de aprendizado. O orgulhoso, a nossa sociedade ele induz a vaidade, o ego, ele infla egos, né? Você se torna orgulhoso. O orgulhoso tem dificuldade de distinguir humildade de humilhação. Para ele é tudo a mesma coisa. Humildade e humilhação é muito próximo, porque ele não percebe a enorme diferença. A humildade é o antídoto da humilhação. Se você tem humildade, nada te humilha. Você percebe tentativas de te humilhar, mas você não se sente humilhado, porque você percebe o humilhador. Você enxerga ele melhor do que ele te enxerga. Quantas vezes eu vi o desprezo na minha direção e eu entendia por que desse desprezo. Esse desprezo é porque eu não tenho mais roupa de marca, é porque eu não estou num carrão, é porque eu não faço parte de uma classe privilegiada, e esse cara é um cara condicionado pela sociedade, ou seja, ele estava vendo a minha forma e não percebeu no conteúdo dele, não tinha ideia da minha visão a respeito dele, inclusive. Enquanto que eu estava vendo o preconceito dele, entendendo o preconceito dele, sabendo como é que a mentalidade dele foi formada. Eu tinha que conter o sentimento de superioridade diante do desprezador, porque eu acho que a gente não deve sentir esse sentimento de superioridade. Mas quando o cara é muito evidente, muito claro para você, naquele desprezo, aquela pose toda, e eu estava ali no chão pedindo alguma coisa, ele não enxerga o que eu sou, ele não sabe quem eu sou, ele está me julgando pela forma, ele está sendo levado por induções sociais. E eu estou enxergando que ele foi levado por induções sociais. E o desprezo dele não me incomoda em nada, pelo contrário, para mim é um elogio. A mentalidade convencional, para me considerar, me cobrava coisas que violavam minha sensibilidade, violavam minha consciência. E eu não pude violar minha consciência nem a minha sensibilidade. Então, eu abri mão dessas formas sociais que te dão respeito. Então, o desrespeito para mim já era esperado. O preconceito, o desprezo já era esperado. Eu já conhecia a mentalidade social. Então, eu tinha uma vantagem sobre os outros desvalidos, porque eles não tinham passado pela experiência. Eles não tinham passado pela indução à superioridade. Eles foram o tempo todo massacrados, induzidos a sentir inferioridade. Então, o que mais me incomodava, quando eu estava num grupo de mendigos, de párias, e alguém criava uma humilhação, o que me incomodava era o sentimento de humilhação dos meus iguais. Porque eu não me sentia nem um pouco humilhado. Eu entendi o humilhador. Isso aí é um frustrado que está com problema em algum lugar e veio descarregar aqui. Algum lugar humilhou ele, ele não teve coragem de reagir lá e veio aqui para expandir a arrogância dele em cima de quem não pode reagir. Eu entendia isso, mas me incomodava que, na minha rapaziada, as pessoas não tinham condição de entender isso. Elas se sentiam realmente humilhadas, se revoltavam, sabe, com ofensa, com esses disparates que sempre acontecem na periferia, né, na mendicância. A mim não me afetava em nada, porque eu entendia. Eu entendia. Eu podia ter sido considerado privilegiado a vida inteira, mas eu tinha que violar minha consciência. Eu tinha que massacrar meu sentimento. Isso, para mim, não vale a pena. Quando a gente morre, a gente não leva nada de material. A gente leva tudo que é abstrato. Então, eu dei prioridade ao meu abstrato, ao meu sentimento, à minha consciência, e não à minha conveniência. É muito comum você perceber pessoas que colocam a conveniência acima da consciência. Elas adequam a consciência à própria conveniência, né?
Mas isso aí, para mim, é um grande engano. Eu coloco a minha consciência acima da minha conveniência. É uma coisa que eu dizia para os meus filhos, né? Se você quiser analisar qualquer assunto com interesse de chegar próximo à verdade, tira a sua vontade do caminho e se prepara para encontrar o que você não quer encontrar. Porque se você analisar qualquer assunto com a interferência da sua vontade, você vai chegar à conclusão mais conveniente, aquela que você quer, não necessariamente próxima à verdade.